Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Hoje vamos trazer aqui um tema sobre sonhos estranhos. Nos últimos tempos, e não muito tempo, alguns meses principalmente, e ainda mais nessas últimas semanas, temos recebido aqui muitas mensagens de pessoas que relatam sonhos estranhos, situações durante o sono, muitas delas situações perturbadoras que deixam as pessoas impressionadas, e a maioria não entende o que isso significa. Então nós fizemos aqui uma consulta com as nossas equipes espirituais para que elas nos orientem o que está acontecendo, porque é uma coisa que está bem expressiva, não é apenas alguns casos raros. E é bem possível que você que está ouvindo este vídeo também tenha passado por algumas situações parecidas, então vamos tentar orientar de acordo com aquilo que nos é passado. Nós já sabemos de alguns anos que estamos passando pela fase final da transição planetária e que os karmas foram relativamente diminuídos porque o tempo é curto, então tudo se abrevia, mas que nós temos uma grande transformação acontecendo dentro de nós, que são os traumas, a liberação dos traumas, compreender os traumas, o que nós passamos, não quando causamos dor e sofrimento para alguém, mas quando nós curamos esta dívida, pagamos essa conta e passamos pela dor e sofrimento, pela lei da reação, e que foi muito doloroso, muito triste, deixou marcas, deixou registros akáshicos, deixou na própria alma, no corpo etérico da alma, a impressão do sentir, do grande desconforto e da dor. Então, na verdade, nós temos duas situações que ultimamente está sendo muito trabalhado nos seres humanos no momento atual da Terra, da transição planetária. É o fechamento da dívida kármica, o fechamento do ciclo da roda de samsara, das reencarnações sucessivas, mas também a limpeza dos traumas. Essa energia negativa que ficou impressa nos registros da alma. É preciso agora compreender para soltar, limpar, transmutar. E nós estamos passando por esse processo de uma forma bastante rápida, e os sonhos, eles ajudam a compreender essas situações e a transmutar mais rapidamente, porque mais adiante nós vamos lembrar das vidas passadas, lembrar das coisas que nós passamos e sentimos e vivemos e provocamos e sofremos nas vidas passadas, da mesma forma que lembramos as coisas desta vida atual, desta encarnação. E há muita coisa triste, dolorosa, traumática na nossa história. Obviamente que tem coisas boas também, mas temos que entender que as coisas boas não causam nenhum transtorno, nenhum desconforto quando lembrarmos delas. Pelo contrário, nos alegra, nos ajuda a sentir o quanto nós lutamos e vencemos durante as sucessivas encarnações. Mas as coisas que nos trouxeram dor e sofrimento, elas podem ainda mexer naquela ferida e sangrar. Então nós estamos agora passando por um momento que é como se fosse a antessala do tempo final. Muitas coisas nós vamos agregando aos poucos na nossa consciência e elas vêm através dos sonhos para que nós possamos entender melhor quando a lembrança vier totalmente com o erguimento dos véus. Aí quando chega a verdade relativamente transparente, nós vamos dizer sim, eu já sonhei com isso, já senti isso. Era aquilo lá que queria dizer o sonho, está tudo certo.
vamos evitar os choques de realidades. E o sonho nos trazem essas prerrogativas para que possamos nos ir preparando. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que dizem que durante a noite sofrem ataques de obsessores. Em primeiro lugar, temos que dizer que os obsessores já foram levados. Todos aqueles que estavam no plano astral foram levados. É claro que tem almas encarnadas que ainda se comprazem no mal e quando desencarnam elas são como se fossem obsessores, porque elas se comprazem nesse mal. Elas ficam alguns dias, não muito, e podem perturbar as pessoas encarnadas. Mas é uma coisa tão insignificante em relação daquilo que era, que eu não coloco muitas fichas, como se diz, muitos créditos nessa hipótese, porque é quase irrelevante. Vamos dizer que aquilo que nós achamos que é um obsessor é, na maioria das vezes, uma memória nossa. Nós fomos obsessores, porque veja bem, se os obsessores eram os espíritos, as almas desencarnadas, que estavam no umbral grosso, ou aqui ao redor das pessoas, perturbando as pessoas, essas almas estiveram encarnadas antes. E assim como nós também estivemos encarnados e depois desencarnados e agora estamos encarnados, então nós podemos ter sido obsessores enquanto estávamos no plano astral. E essas memórias estão dentro de nós. Quando nós compreendemos que a alma encarnada e desencarnada não faz muita diferença no contexto de toda a caminhada espiritual da Terra, porque ora estamos encarnados, ora desencarnados. Então, quando nós estamos dormindo, a alma traz para a sua memória aqui, neste corpo físico, algumas recordações para que nós possamos compreender que nós já passamos por isso. Ah, tinha um obsessor que essa noite me perturbou a noite toda. Quantas vezes eu escuto esse relato, ou coisa parecida? Aí eu penso, mas sim, quem era o obsessor? O obsessor pode ser de vários tipos, inclusive o obsessor de nós mesmos, nós para nós. Porque quando a alma ela lembra das vidas passadas enquanto o corpo dorme, ela vive aquela experiência, tanto encarnada quanto desencarnada. Então, é muito provável, e a possibilidade é muito grande, de quando nós sentimos a presença de alguns obsessores durante a noite enquanto dormimos e acordamos assustados às vezes, na verdade não havia nenhum obsessor estranho. É aquilo que eu sempre digo, são os nossos monstrinhos internos, as nossas sombras. Porque não há diferença. Que diferença tem um obsessor de fato e a minha experiência de uma vida passada, quando eu, no período entre vidas, eu fui um obsessor também? Porque de acordo com a experiência vivida enquanto encarnado, passa depois o tempo do desencarnado nas mesmas situações de uma alma sofredora, vingativa, obsessora. É preciso fazer a compreensão e a transmutação de tudo. E esse período todos passam. A alma desencarnada nada mais é do que uma cópia real da alma que estava encarnada e desencarnou. Obviamente que depois tem os ciclos que se fecham e daí há outras possibilidades e sempre há as possibilidades da redenção, do crescimento, da ascensão. Compreender isso, nós compreendemos também que muitas vezes um médium diz, tem um obsessor aí com fulano de tal, ou tem um obsessor aqui perto de mim. Mas será que é um obsessor de verdade? Ou será que é a memória de quando nós fomos obsessores? Ou quando alguém que está presente nessa reunião mediúnica foi obsessor? Porque tudo se manifesta através de vibrações de frequência.
E a nossa consciência, ela tem o véu do esquecimento, que ela não lembra das vidas passadas, então às vezes nós misturamos as coisas. E passamos a acreditar que há uma outra alma ali atrapalhando a nossa vida. São os desdobramentos da nossa própria alma, através das experiências vividas. Então, quando há aquela sensação de obsessor, vamos tomar consciência. Quem é o obsessor ali? Na maioria das vezes não é nada externo. Às vezes nós sonhamos que estamos sendo perseguidos. Perseguidos por qualquer coisa. Pessoas extraterrestres, animais ferozes, pessoas criminosas, quadrilhas, assaltantes. E parece muito real, sim, parece muito real, porque é real dentro daquela memória que nós já vivemos. Vivemos aquela realidade tal qual. Sonhos são metáforas, mas eles trazem situações agora muito mais intensas e fortes e impressionantes de vidas passadas para que nós possamos afirmar dentro de nós aquela experiência que quando nós lembrarmos das vidas passadas nós vamos ver que foi real. Não tem nada de sonho. Perseguições são comuns nos sonhos. Aliás, tempo de criança, antigamente tinha muito mais sonhos de perseguições do que depois de adulto. Só que agora nós também estamos sofrendo essas perseguições na forma de sonhos na vida adulta agora. Porque a criança, quando é criança, ela tem uma memória mais apurada das vidas passadas. Então por isso que a criança sofre mais esse tipo de sonho, sendo perseguida. Todos nós passamos, independente do grau de evolução. Enquanto criança temos esses sonhos, tanto que às vezes a criança acorda e chora, assustada. Mas agora estamos aqui sonhando na fase adulta. Alguns sonhos que tivemos quando éramos crianças. As perseguições nós já vivemos de verdade. Não são sonhos, são lembranças, memórias. Assim como os obsessores. São memórias que estão dentro de nós e que não vêm para reescrever a nossa vida, vêm para limpar o histórico. Os traumas não são karmas, os traumas não impedem a ascensão, mas nós vamos passar por um período de reconhecimento de todas as nossas experiências de vidas passadas antes do final da transição planetária. Porque depois, na nova Terra, nós vamos lembrar de tudo. Como se tivéssemos vivido uma única encarnação. Também temos sonhos que enfrentamos coisas difíceis que parece que não tem saída. Lugares. Quantas vezes alguém sonha que está embaixo no assoalho de uma casa e não consegue sair? Mas como entrou lá? Mas não sabe. Mas não consegue sair. O corpo não passa. Às vezes numa gruta, numa caverna, e o corpo chega a um ponto lá que não consegue passar mais. Se sente preso. Às vezes se sente preso num lugar fechado, sem saída também. Não necessariamente uma caverna. É uma sensação muito ruim, muito estranha, e se acorda assustado com aquilo. Por que sonhou com aquilo? Porque viveu aquilo já em outras vidas e está lembrando. São traumas. São bem reais. Outras vezes também as pessoas estão sonhando que está fazendo algo ilícito. Olha, isso eu não posso fazer, mas agora eu fiz. Ou então continua fazendo, sabendo que não é correto. Aí acorda e pensa, puxa, mas como eu sonhei, a minha alma está ainda perversa, não vou ascensionar porque eu ainda sonho com isso, faço coisas que não é do meu feitio, não é da minha
atitude diuturna é uma coisa que eu não posso fazer porque eu sei que é errado, mas eu sonhei que estava fazendo e tendo a consciência que fazia uma coisa ilícita. Também é uma memória de algo que nós já fizemos. Lembrando aqui mais uma vez que tudo que você puder imaginar de bom e de ruim, você já fez, como eu já fiz, então todos já fizemos aqui na Terra. Afinal, estamos aqui para experienciar as provas e expiações no mundo de dualidade, de polaridades. Sonhar que está fazendo algo ilícito não é para se sentir culpado. É para apenas lembrar, eu já fiz isso. Mas tudo bem, já foi numa outra vida, experiência. Hoje eu não faço. Tenho consciência disso. E pronto. Sonhar que faz coisas e que depois se arrepende é quase a mesma coisa desta outra parte anterior. A gente faz as coisas, depois se arrepende. Porque nós passamos por esse tipo de situação. Muitas vezes nós estamos sonhando também, ultimamente, muito. Estamos passando por situações como um naufrágio, por exemplo. Estava naufragando. Não importa se estava dentro de um navio, de um barco, ou em cima de uma câmara de ar, ou caiu no rio, caiu num poço. Enfim, uma situação já vivida, mas não é lembrada conscientemente porque está sob o véu do esquecimento. Mas são memórias traumáticas. Ou então sonhar que a água está levando, a correnteza está levando. Tudo que você sonhar e que te impressiona, lembre-se, você já viveu isso. As pessoas ficam preocupadas, pode ser uma premonição, então sonhei com aquilo, vai acontecer. Não, já aconteceu, não vai acontecer. A premonição, ela até pode existir em casos muito raros. Mas ela não é uma coisa habitual, porque se nós soubéssemos o que vai acontecer, que a premonição é isso, é prever antes que aconteça, nós viveríamos uma vida tumultuada, infeliz, desnecessariamente. Uma preocupação constante. Então é bom que a gente não saiba. Então nós não temos a condição de sentir, saber algo que ainda não aconteceu. Por isso que a premonição ela é muito rara. Não vou dizer que é inexistente, porque existem algumas situações, mas são casos raríssimos. E é claro que tem gente que diz assim, mas eu já tive a premonição. Sim, tu teve a premonição de uma coisa, mas se você tivesse a premonição de tudo o tempo todo, você viveria louco, você enlouqueceria. Também sonhar que está passando por uma situação como enchente, inundação, tempestades. Tudo isso nós já vivemos. Por isso, estamos começando a lembrar, porque os véus estão se erguendo, ficando cada vez mais finos, e as memórias das vidas passadas vão ficar cada vez mais fortes, mais claras, mais explícitas. Muitas vezes também estamos sonhando uma coisa horrível, estamos enfrentando pandemias. Pandemias. Quantas pandemias nós já vivemos em vidas e vidas e vidas? Todas as pestes, as grandes calamidades da saúde nós vivemos. Muitos de nós viveram todas. Alguns viveram algumas, mas todos nós temos as experiências de grandes situações pandêmicas onde realmente o pavor, a dor e o sofrimento tomaram conta daquela humanidade naquele momento. Isso ficou gravado, porque são traumas. Lembrando que trauma não é karma, karma é preciso resgate, e trauma é só compreender, aceitar e soltar. Muitas vezes sonhamos que estamos nos encontrando com certas pessoas. Ali tem duas coisas bem claras.
de fato a alma pode se encontrar com pessoas encarnadas ou desencarnadas, porque quando nós dormimos a nossa alma sai do corpo, ela está na quarta dimensão. A diferença com as almas desencarnadas é que ela está presa ao cordão de prata, e as desencarnadas não têm o cordão de prata. Então elas sabem quem é quem, mas nós acordamos e não sabemos quem é quem, mas se lembramos de que nós encontramos com certas pessoas. Pessoas que estão encarnadas, pessoas que estão desencarnadas. Nós já tivemos contato. Às vezes nós sonhamos com pessoas que nos impressionam e nós não conhecemos aquela pessoa, porque é uma pessoa que, se está encarnada, não é do nosso conhecimento, mas é bem provável que foi uma alma importante na nossa vida, nas vidas passadas. Então lembramos de uma pessoa, mas não sabemos quem ela é, porque não conhecemos ela de fato nesta vida. Mas é uma pessoa que já viveu, participou da nossa vida, pelo menos uma. E que pode ser uma vida passada, bem provável. Também sonhamos que nos encontramos com certas pessoas que são autoridades, famosas, sejam políticos, sejam artistas, sejam qualquer outro personagem importante na humanidade. Geralmente são pessoas que estão encarnadas ainda. Quando sonhamos com personagens importantes, conhecidas, famosas, raramente se sonha com essas pessoas desencarnadas, porque desencarnada, aquela alma tem tantas encarnações. Então ela mistura tudo. E a nossa alma, quando nós sonhamos, ela está ciente de quem ela encontrou na condição que ela estava quando encontrou aquela pessoa. Então, na maioria das vezes, são almas que ainda estão encarnadas, ou que no máximo desencarnaram há pouco tempo. E é verdade, quando nós sonhamos com essas pessoas, nós encontramos com elas. Às vezes nós sonhamos com personagens importantes que são desafetos da nossa forma de ver a vida, tipo assim, não concordo com aquela autoridade. E nós sonhamos que nós encontramos com ela durante o sono. Por quê? Porque nós, provavelmente durante o sono, a nossa alma está na quarta dimensão, ela não tem essas picuinhas que nós temos hoje de dizer é meu amigo, meu inimigo, meu fã, meu desafeto. E nós vamos lá nos encontrar, por alguma razão, de repente até, quem sabe, convencer ela a mudar, se ela é uma personagem bastante malévola. Então nós vamos lá tentar convencer ela para que ela vá para o bem. Muitos de nós somos diplomatas enquanto dormimos. Trabalhamos nesta conciliação. Porque existe de tudo. Enquanto se dorme, a nossa alma ela é uma alma da quarta dimensão, não da terceira. Precisamos compreender isso. Às vezes nós encontramos com pessoas que estão sofrendo injustiças. Isso durante o sono, obviamente, estamos aqui falando dos sonhos. Então no sonho nós encontramos com pessoas que estão sofrendo injustiça. Nós estamos lá para compreender aquela situação, ou então para dar um amparo para aquela alma que está sofrendo injustiça. Temos sempre um propósito. Mas não é preciso saber, eu sonho aquela pessoa, o que quer dizer, não importa. Se você não compreendeu, fique tranquilo. É só uma preparação para quando nós retomarmos a consciência plena de quem somos, uma consciência de quarta dimensão acima, quinta acima, sexta, sétima, enfim. Nós vamos saber muita coisa, então nós estamos nos preparando para esses tempos. Por isso não é preciso se preocupar com esses sonhos, com essas coisas, apenas compreender. Não ficar preocupado. Tem gente que acorda e nem consegue trabalhar durante o dia e passa dias e dias preocupado com aquele sonho. Eu diria, apenas diga para você mesma, tudo bem, foi um encontro de almas, alguma coisa nós já vivemos e estamos começando a recuperar as memórias, as lembranças. Está tudo certo. Então, mais uma vez, vamos dizer aqui, os sonhos nos trazem lembranças para que possamos ajustar a nossa consciência plena, principalmente naquilo que nós sofremos
dor e sofrimento muito forte em vidas passadas, que são os nossos traumas. O karma nós vivemos ele conscientemente. Pagamos conscientemente. Pagamos sofrendo nesta vida, porque karma, quando se resgata, traz desconforto e dor. É uma moeda valiosa, mas nos traz esta situação de dor e desconforto, porque é um resgate, é um pagamento, é uma obrigação da alma harmonizar o que foi desarmonizado. Já o trauma é a lembrança, a memória transpessoal, inconsciente, de quando pagamos um karma já em vidas passadas, com a dor e o sofrimento. Por isso ficou a marca, ficou o registro daquela dor, daquele sofrimento tão forte que ainda está latente. São energias que nós vamos agora transmutar nesse tempo final da transição para que possamos entrar na nova Terra mais leve, porque essas energias pesadas de traumas, elas precisam ficar para trás, são bagagens desnecessárias. E a compreensão é que faz com que nós soltemos essas bagagens pesadas. Não há outro jeito. Compreender, sim, eu passei por isso, então tá bom. Passei por isso, agora estou lembrando que passei por uma situação e existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Eu fiz alguma coisa errada e depois veio a cobrança e paguei e está tudo certo. Trauma é coisas que nós já pagamos, não é dívida. Lembrem-se disso. Os karmas são as ações que nós fizemos em vidas passadas, que ainda não foram pagas, e aquelas que estamos fazendo agora, que vai ter que ser paga. Aí é karma, aí ainda vai passar pela dor. Lembrando ainda, mais uma vez também, que karma não é castigo, é uma oportunidade. É a lei do retorno que nos dá a oportunidade de corrigir o erro. Senão a gente teria que, então, adotar aquela regra que muitas vezes as religiões impuseram em nós, que depois da morte é o céu ou é o inferno eterno. Então, sim, se não tivesse a lei do retorno, a gente iria para o céu ou para o inferno eternamente, porque não teria mais nenhuma oportunidade. Na verdade, a lei do retorno ela existe para corrigir, por isso o céu e o inferno é aqui. Enquanto encarnados, praticamos as más ações, as boas ações, e depois colhemos nas encarnações sucessivas. Tanto as boas ações temos os bônus, e nas más ações temos os ônus, as dívidas. E assim nós evoluímos. Porque as leis divinas são perfeitas, são justas, e são maravilhosas. Nos dá sempre, ou nos dão sempre, a oportunidade de fazer melhor, de mudar, corrigir a caminhada. Senão a gente se perderia, estaria perdido para sempre. Então, para finalizar, dizendo, sonhos estranhos todos nós estamos tendo. Não se impressione, apenas analise. O que aquele sonho te mostrou? Dentro das opções que eu falei aqui, neste vídeo, veja qual é a opção que se encaixa naquele sonho que você teve. Tá bem? E agora, então, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.